Pessoal, passando agora para fazer a correção sobre o conteúdo de solução que eu havia deixado para vocês, tá? São apenas duas questões. A primeira questão era a seguinte, era uma pergunta: se a água pura, ela poderia ser usada para o consumo humano? E era para citar dois exemplos de onde a água pura ela é utilizada. Então, respondendo a primeira questão, ela não serve para o consumo humano. Por que a água pura não serve para o consumo humano? Porque a água pura é uma água tratada. Quando você prepara a água para ela se tornar pura, ela não existe na natureza pura. Você prepara ela, você retira dela todos os sais minerais, todos os elementos químicos diferentes de H2O que estão ali presentes, ferro, sais, enfim, tudo que é encontrado na água na natureza. Ela fica apenas molécula de água, H2O. E o nosso corpo, ele precisa de sais minerais, tanto o corpo humano quanto o corpo animal. E na água potável a gente encontra esses sais minerais que o nosso corpo precisa. Já na água pura, não. Então, por isso, ela não é própria para o consumo humano. Então, por que existe água pura? Por que nos laboratórios a água ela é tratada até se tornar pura? Porque tem algumas indústrias que necessitam da água pura para a preparação de materiais. Exemplos, dois eu pedi para vocês. Eu vou dar dois exemplos aqui, que são bem conhecidos. Primeiro é na fabricação de medicamentos. Quando vai ocorrer a fabricação de algum medicamento, não pode ter, a água não pode ter nenhum dos sais minerais, nenhum elemento químico, nenhum composto que venha interferir neste medicamento que será preparado. Então é preciso usar uma água totalmente pura. Outro exemplo, vou dar um exemplo que eu inclusive já trabalhei. Eu trabalhei numa indústria de tecido e lá nós fazíamos tingimento, estamparia de tecido. E quando você usa uma água que tem sais minerais, os sais minerais da água, ele aglomera junto com o corante e interfere no tingimento. Então, para você tingir um tecido, a água ela tem que estar totalmente pura, isenta de sais minerais, porque eu vou misturar a água com o corante e fazer aquele tingimento. Se tiver sais minerais na água, vai aglomerar com o corante e vai interferir no tingimento. Então, são dois exemplos para ficar aí para vocês. O primeiro, a água pura, ela é utilizada na fabricação de medicamentos. E o segundo exemplo, nas indústrias de estamparia e tingimento de tecido. Tá bom? A segunda comanda de atividade que eu havia deixado para vocês foi a seguinte: eu passei 4 exemplos de misturas e era para vocês classificarem quem era o soluto e quem era a solução. Eu passei essa atividade para até ficar claro para vocês o que é um soluto e o que é um solvente, no preparo de uma solução. Então eu coloquei o primeiro item, leite com Nescau. Você está lá na cozinha preparando um copo de Nescau para você. Quem é o soluto e quem é o solvente? Sempre o soluto é o de menor quantidade e o solvente é de maior quantidade. Então, nesse caso, o soluto será o Nescau e o solvente será o leite, ok? Segundo item, água com açúcar. A mesma coisa, vou preparar um copo de água com açúcar lá. O meu açúcar, que está em menor quantidade, ela é o soluto. E a minha água que entra em maior quantidade é o solvente. No caso, o açúcar está sendo diluída na água, não é a água no açúcar. É sempre a menor quantidade que está sendo diluída na maior quantidade. Soro caseiro. Se vocês entrarem na internet e verificar uma receita de soro caseiro, vai uma quantidade pequena de açúcar, uma quantidade pequena de sal e a água. Então, eu tenho dois solutos. Eu tenho o açúcar e eu tenho o sal. E eu tenho um solvente que é a quantidade maior, que é a água. Então, numa solução de soro, 2 solutos, o sal e o açúcar, e um solvente, que é a água. E o quarto item que eu tinha passado para vocês é a água sanitária. A água sanitária, não sei se todos sabem, mas ela é preparada a partir do cloro. Então, eu entro com uma certa quantidade de cloro e diluo essa quantidade de cloro em água para preparar a água sanitária. Então, o meu soluto é o de menor quantidade, que é o cloro, e o meu solvente é o de maior quantidade, que é a água. Então, eu espero que tenha ficado um pouquinho claro para vocês a diferença de água pura, de água potável, a diferença de soluto e de solvente no preparo de uma solução.
ok? Até mais.